Olá, professoras e professores, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Elaine Vidal, eu trabalho no Núcleo de Produção de Conteúdo e Formação das editoras Ática, Saraiva e Scipione para a rede pública e estou aqui hoje para fazer a mediação de mais um bate-papo, de mais uma obra do PNLD 2024. Hoje nós vamos conversar sobre a obra Jovens Sapiens de Geografia. E a nossa convidada para dialogar sobre essa obra é a Neiva Torresani. A Neiva, é um prazer recebê-la. A Neiva é graduada, especialista e mestra em Geografia pela UEL, é graduada em Pedagogia pela Unicesumar, tudo lá no Paraná, trabalha com material didático de Geografia há mais de 23 anos, e a Neiva é uma das editoras da obra Jovens Sapiens, que tem o selo da editora Scipione. Neiva, é um prazer ter você para essa conversa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Elaine, olá, professores, olá, professoras. Imagina, o prazer é todo meu. É uma satisfação estar aqui, né, para conversar um pouquinho com vocês e falar um pouquinho da coleção Jovem Sapiens em Geografia. Isso, porque tem muita coisa boa na obra para a gente Sim, falar, né, Neiva? com certeza. Ela foi feita com Então, muito esmero, carinho, é, né? com certeza. Então, eu Uhum. já vou emendar aqui numa primeira pergunta para você. Neiva, quando a gente pensa no ensino de geografia, é quase que um senso comum ali já pensar imediatamente na cartografia, né? É. As coisas estão muito atreladas, a geografia com a cartografia, porque afinal a gente sabe que a geografia é um componente curricular que está voltado principalmente para a compreensão dessa produção e organização do espaço geográfico de maneira integrada ao espaço-tempo e à sociedade. Então, olhando sob essa perspectiva, a cartografia escolar ela é muito necessária para a educação geográfica, para a construção da cidadania dos estudantes e para capacitar esses estudantes para a leitura de mundo, não é mesmo? Sim. E aí, tendo tudo isso em vista, eu queria te perguntar: como é que essas noções do espaço e da representação desse espaço são desenvolvidas na obra Jovem Sapiens Geografia? Certo. Bom, o trabalho com a cartografia é um dos pontos fortes assim, da coleção, né? Posso dizer com certa propriedade. Porque ele foi pensado, foi estruturado, elaborado, não apenas para atender às exigências da BNCC, que permeiam ali as habilidades, mas também garantir o desenvolvimento de noções espaciais e de representação do espaço, né? Seja possibilitado aos estudantes de modo gradativo, de significativo para ele e eficiente. Então, essa proposta toda foi pensada, inclusive, para facilitar o trabalho do professor e ao abordar as noções cartográficas de maneira simples, para que elas possam ser realmente compreendidas facilmente pelos estudantes ao longo do ano. Ah, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo já está curioso. Então, conta pra gente de que maneira esse trabalho é proposto na obra. Uhum. Bom, nós pensamos no trabalho com a cartografia ao longo de toda a coleção, né? Porque em diferentes contextos ela torna-se parte essencial para a compreensão de conteúdos e conceitos geográficos pelos estudantes. Então, para ter uma ideia da importância que a cartografia tem para a coleção, o primeiro capítulo do sexto ano ele foi elaborado, estruturado nas noções cartográficas, mas estou retomando com os alunos aquelas noções mais elementares desenvolvidas pelos estudantes nos anos anteriores, né, na sua jornada de estudo nos anos anteriores, para, a partir de então, ele
poder progredir, né, embasado e consciente do estudo que ele vai ter ali para frente, né, mesmo diante do aumento da complexidade de alguns assuntos cartográficos que ele vai vir a estudar. E assim, eu posso dizer também que a coleção, ela conta com a sessão de olho nas representações, que são momentos assim, específicos em que os estudantes são levados a desenvolver habilidades e competências que envolvem saberes cartográficos, né, como a elaboração, leitura, interpretação de representações gráficas e cartográficas. Para que, desse modo, ao entrar em contato com representações de diferentes tipos no dia a dia ali, os estudantes eles podem explorá-las com a finalidade de construir suas opiniões, né, e seus conhecimentos a respeito de mais diversos assuntos. Olha, você está falando de diferentes representações, né? Então, a gente tem os mapas ali, a representação cartográfica, e aí, se a gente ampliar um pouco isso e pensar numa diversidade maior, né, de representações, então, além dos mapas, pensar também em gráficos, e aí gráficos de diferentes tipos e tal. Quando a gente trabalha com essas múltiplas representações, na verdade, a gente está mobilizando conhecimentos, diferentes conhecimentos, né, que esses estudantes já possuem acerca daquele assunto, e conhecimentos de diferentes naturezas, né? E esse processo cognitivo mesmo, de recuperação de aprendizagens anteriores, de conhecimentos prévios, é sempre muito salutar quando ele está a serviço da construção de novos conceitos. Uhum. E essa é uma marca da coleção Jovem Sapiens, né? A gente percebe quando a gente analisa a obra sempre essa preocupação em recuperar, em mobilizar conhecimentos anteriores, em recuperar aprendizagens para que o estudante use aquilo que ele já sabe para aprender aquilo que ele ainda não sabe, né? Então, Uhum. é uma estrutura muito bem feita, construída de modo muito pertinente na obra. Será que você podia falar um pouquinho a esse respeito? Uhum. Claro, posso sim. Um dos pontos, né, mais um dos pontos, vamos dizer assim, diferenciais da coleção Jovem Sapiens Geografia é proporcionar ao professor momentos em que ele pode avaliar os conhecimentos anteriores dos estudantes. Então, esse trabalho na coleção, ele é feito em dois momentos, né, principais. O primeiro deles é a sessão Vamos Começar. Essa sessão, ela está presente no início de todos os volumes. E ela é composta de diferentes estruturas de atividades que são enriquecidas com variados tipos de recursos, né? Então, a gente pode citar aqui fotografias, mapas, gráficos, charges, né? E tudo isso tem o objetivo de auxiliar o professor nessa investigação e, de certo modo, orientá-lo sobre quais práticas de ensino ele pode adotar, né? Ou quais assuntos ele precisa retomar com os alunos para aproximar os conhecimentos geográficos da turma. E outro ponto relevante da coleção, que envolve atividades que colaboram com a investigação desse conhecimento prévio dos estudantes, é a sessão Ativamente. Eu, particularmente, sou fã da sessão, né? Principalmente pela maneira que ela foi pensada, estruturada, e o momento que ela acontece na coleção. Ela sempre está presente no início dos capítulos e é composta de recursos diferentes, como fotos, textos e principalmente questionamentos que provocam a curiosidade ali dos estudantes, que solicitam raciocínios e sugerem desafios interessantes diante de situações problemas, né, envolvendo muitas questões do dia a dia ou os conhecimentos que esses alunos já têm. E assim é possível contextualizar e convidá-los, né, a se envolverem com a temática, facilitando o início ali dos estudos. E essa sessão também é composta por estratégias diversificadas, né, com destaque para as estruturas de metodologia ativa. Então, a análise dos recursos
apresentados, eles propiciam um momento de interação e troca de ideias entre os próprios estudantes e deles com o professor, né? Que, ao meu ver, é algo que enriquece muito o aprendizado de sala de aula. Olha, Neiva, eu concordo com você. Eu também Uhum. sou fã da sessão ativamente, porque acho que ela é muito instigante, né? E aí, quando a gente pensa no adolescente que gosta de analisar, problematizar, né? Questionar Uhum. o mundo em que vive, o contexto, tudo mais, isso é bastante forte e eu acho que a sessão vem colaborar. E aí, já que a gente está falando aqui de debates, de questionamentos, de tudo mais, eu queria chamar a atenção que esse é um marco ali, uma característica da coleção Jovem Sapiens, não só na geografia, mas Uhum. também no componente curricular de história, que é Uhum. essa preocupação em promover debates sobre temas relevantes, Uhum. sejam temas contemporâneos, né, atuais, sejam temas históricos, mas que Uhum. sejam relevantes, que estabeleçam ligação com o tema central de cada Sim. capítulo e que suscitam análises, debates e tudo Uhum. isso. Para o Uhum. adolescente, isso é muito atrativo e é uma Sim. marca da coleção. E isso Sim. está especialmente desenvolvido em algumas sessões, como, por Uhum. exemplo, Hora do Tema, Geografia em Debate. Então, nós gostaríamos de saber mais como que as reflexões que são promovidas nesses dois momentos dos capítulos, né, nessas sessões específicas, como é que elas se articulam e qual é a importância desse trabalho para o desenvolvimento das competências específicas de geografia? Certo. Primeiramente, Eliane, é muito importante esclarecer aqui que toda a proposta da coleção em trabalhar temas contemporâneos transversais, competências específicas de geografia e as competências gerais indicadas pela BNCC é contextualizada nos conteúdos definidos e aliado para o ano em curso, né? Isso significa que não há um aumento ali de trabalho para esse professor. Pelo contrário, a nossa proposta e a proposta, né, permite tratar e desenvolver conceitos e habilidades de maneira integrada, né? Então, a abordagem também possibilita uma participação atuante desses estudantes. É, de modo que eles se percebam sujeitos em seu lugar de mundo, sabe? E se sintam protagonistas e responsáveis em diferentes situações. E dessa maneira, tanto uma sessão quanto a outra trazem temáticas que buscam instigar nos estudantes uma análise crítica da causa apresentada, né? Valorizando sua formação cidadã, seu senso crítico e também levando em considerações princípios éticos, democráticos, sustentáveis, enfim, tantos outros aí. E falando especificamente da sessão Hora do Tema, a abordagem dos assuntos tem sido apontada como um diferencial também, né? Para alguns professores que eu conversei, eles têm relatado isso. Porque nela nós tratamos com mais profundidade os temas contemporâneos transversais. Né? Em geral, na sessão, ao final dela, há questionamentos, debates, sugestões de pesquisas que auxiliam no aprofundamento dessa temática discutida e contribuindo bastante para o aprimoramento da aprendizagem dos estudantes, incentivando, inclusive, a uma reflexão e a tomada de atitudes em situações que envolvem, né, o conteúdo ali, sempre visando a formação cidadã. E assim, já que nós estamos falando aqui em autonomia dos estudantes, eu gostaria aqui de acrescentar, né, o trabalho que a gente desenvolve com a sessão que se coloca no final da unidade, que é a sessão Organizando o Aprendizado. Essa sessão, ela traz atividades diferenciadas também, que podem, ora, ser desenvolvidas coletivamente, ora, individual, né? E elas vão criando nos estudantes um hábito da avaliação. Eu acredito que essa sessão também vem para contribuir significativamente
para desmistificar a ideia aquela avaliação no imaginário do estudante, né? E também de muitos professores, né? Que muitos, assim, a avaliação já se assusta ali, né? Mas aqui a nossa ideia é que com as atividades propostas, que envolvem diferentes dinâmicas, os estudantes vão se instrumentalizar a pensar sobre suas dúvidas, sobre suas aprendizagens e expressá-las, né? O que nada mais é uma forma de avaliação. E para o professor, essa sessão faz um fechamento dos estudos, né? Permitindo a eles obter informações sobre a caminhada de aprendizagem dos estudantes e sobre as suas próprias estratégias, né? Ela funciona também como feedback para esse professor. Então, eu tenho certeza que os professores vão gostar muito dessa proposta. Ah, eu também tenho certeza, concordo com você, que os professores vão gostar muito dessa proposta, Neiva. E aí eu quero reforçar para quem ainda não conhece a obra Jovem Sapiens Geografia e que certamente se sentiu curioso, né, com todos esses pontos aqui tão bem explicados pela Neiva, quero relembrar que a obra ela está disponível na íntegra lá no portal eDocente, que é o www.edocente.com.br, está aparecendo aí na tela. Lá você consegue acessar, entra em PNLD 2024, procura Jovem Sapiens Geografia, você consegue baixar a obra integralmente para poder analisar, para poder ver todas essas sessões que a Neiva falou, e nós temos certeza que o professor que tiver contato com essa obra certamente vai se sentir muito compelido a fazer essa escolha, porque ela é uma obra que dá um suporte muito interessante ao trabalho docente, que tem uma linguagem próxima ali da realidade dos estudantes, então a gente realmente recomenda. Então, para quem quiser saber mais, quem gostou do papo, vai lá, baixa a obra, que com certeza vocês não vão se arrepender. Neiva, a gente vai ficando por aqui, o nosso papo está super bom, ele poderia, a gente ficaria horas aqui, né? Mas a gente vai chegando aí no horário. Eu queria mais uma vez agradecer pela sua disponibilidade, faz muita diferença para o professor só analisar uma obra ou ter contato com a pessoa que trabalhou nessa obra, que pensou, né? Então, você como uma das editoras aí responsáveis pelo Jovem Sapiens de Geografia, muito obrigada pela sua presença hoje aqui conosco. Imagina, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, né, por esse contato com os professores, com as professoras, né, e para mim foi um imenso prazer. Então, a gente vai ficando por aqui. Obrigada a todas e todos e reforçamos o convite. Jovem Sapiens Geografia. Corre lá no eDocente, baixa a obra que tem muita coisa boa para vocês verem. Muito obrigada.